Boa tarde. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Que na tarde de hoje nós possamos falar para todos e todas, mas principalmente aos corações que sofrem. Há algum tempo atrás, eu passei por um processo um tanto quanto difícil. E eu cheguei em uma casa espírita e antes da reunião eu abri um livro de Emmanuel chamado Vinha de Luz. Vocês conhecem Vinha de Luz? E lá em Vinha de Luz, antes de abrir, eu fiz uma prece e pedi a Jesus que me iluminasse naquele momento. Senhor, me traz uma palavra para que eu possa compreender esse momento que eu estou vivenciando. Quando eu abri Vinha de Luz, aí veio uma mensagem. O nome da mensagem era Simão Sirineu. E eu nunca mais esqueci. Vocês sabem quem foi Simão Sirineu? Simão Sirineu foi aquele indivíduo que na Via Crucis, quando Jesus caminhava com o peso da cruz, e Jesus sente o peso e cai um pouco, ele é convidado pelo centurião romano a ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão, ele não foi espontaneamente, ele não foi de livre e espontânea vontade ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele levou uma chibatada do centurião para ir lá, porque no primeiro convite ele não foi. Aí o centurião deu uma chibatada nele, ele foi. Mas vocês acreditam que quando eu abri essa mensagem, é como se Emmanuel estivesse falando para mim: meu filho, ele explica isso na mensagem. Nós somos muito semelhantes a Simão Sirineu. Nós precisamos levar também uma chibatada para ir ao encontro de Jesus. Porque a vida de Simão Sirineu, mesmo tendo ido contra a vontade ao encontro de Jesus, nos diz o mundo espiritual que a sua vida nunca mais foi a mesma. Que aquele contato com a cruz o transformou. E isso ocorre sempre em nossas vidas. Por isso que no nosso tema de hoje, desse Evangelho, que surge em nossas vidas como Redentor, eu não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é o primeiro capítulo por acaso. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele era acusado constantemente de ter vindo destruir toda a lei e os profetas. E Jesus afirmava: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar cumprimento à lei. E por que os espíritos orientaram Kardec? Para que o primeiro capítulo fosse esse. E não por acaso, nós vamos encontrar duas mensagens. Uma de Fénelon e uma de Erasto, que foi discípulo do apóstolo Paulo. Está lá no primeiro capítulo. Eu tenho uma impressão que todas as vezes que nós lemos o Evangelho, até conhecer a doutrina espírita, é como se você lesse o Evangelho dentro de uma caixa. O Evangelho está lá, dentro de uma caixa. Você não consegue acessá-lo diretamente. Então você lê algumas coisas que você observou ali de dentro para fora, de fora para dentro. Mas você não teve acesso a ele. Mas existe a possibilidade de você abrir essa caixa. O Espiritismo ele é como essa chave que vem abrir a caixa para que você possa conhecer o Evangelho em toda a sua plenitude. Sem o conhecimento espírita, é possível conhecer esse Evangelho? Claro que sim. É possível conhecer o Evangelho, mas sem o conhecimento espírita você não consegue dar a interpretação do que o Cristo verdadeiramente deixou para nós. Como exemplo, eu cito uma passagem que Jesus diz assim: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Eu vou perguntar a vocês: é fácil amar os inimigos? Eu acho que não é fácil amar nem os amigos, na condição em que nos encontramos. Porque às vezes basta uma bobagem para você não falar. Mas fulano falou da minha roupa.
comentou do meu time de futebol. E se for rubro-negro, pronto. Aí você diz assim, não é fácil amar os amigos. Imagina os inimigos, mas eu pergunto também, Jesus mentiu? E Jesus nos falou, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis os vossos inimigos. E Jesus nos convidou para orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Mas sem o conhecimento espírita, como é que você compreende esse processo? Sem a reencarnação. Sem a reencarnação associada ao processo de humanidade, de humanismo. Porque esses inimigos, se você os receber na sua família, seja através do ventre, ou seja da forma que veio, ficou mais fácil agora, não ficou? Na condição de filhos e filhas, na condição de pais e mães, quantos adversários se transformaram em nossos irmãos e irmãs, em nossos filhos e filhas, para romper os laços do ódio que se estabeleceram. Jesus se cumpre ou não através dessas passagens? O grande problema em nossas vidas é que nós estamos colocando Jesus há 2000 anos. É como se Jesus não estivesse presente em nossas vidas hoje. Ainda tem gente falando assim, eu estou esperando Jesus voltar. Mas Jesus disse, onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Ou seja, ele não vai voltar porque ele nunca partiu. Ele sempre se fez presente e se faz presente em nossas vidas. Mas precisamos estar presentes em seu nome, não dos lábios para fora, mas a nível de sentimento e a nível de coração. Então, lá dentro do contexto do Evangelho, quando você faz uma análise desse processo histórico, você faz, meu Deus, como trazer Jesus para a vida presente? Tem uma parábola nesse capítulo de Eu não vim destruir a lei, que eu acho extremamente interessante. Chama-se Parábola do Bom. Vocês conhecem essa parábola, não conhecem? Todo mundo conhece a parábola do Bom Samaritano. Mas vamos trazer essa parábola para hoje. Como é que nós fazemos para trazer essa parábola para esse momento presente? Porque como foi que surgiu essa parábola? Os doutores da lei, querendo tentar a Jesus, querendo provocá-lo, perguntam a ele o que era necessário para conquistar o reino dos céus. E Jesus diz, o que está escrito na lei? Pergunta o doutor da lei. Jesus é interessante, porque ele responde também com uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Amarás o vosso Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a vossa força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isso, diz Jesus. Aí o doutor da lei, mais uma vez, se questiona. E quem é o meu próximo? Até aí vocês lembram, não lembram? Aí Jesus conta que o homem ia saindo, vinha de Jerusalém. Eu não lembro se é descendo ou é subindo, mas ele vinha de Jerusalém. E ele foi assaltado. Mas o nome da parábola é parábola de quê? Do bom samaritano. Vocês sabem o que era samaritano? Entre os hebreus, samaritano era ralé. Eles odiavam os samaritanos. Se o samaritano andasse numa calçada, eles mudavam de calçada. Eles nem apertavam a mão de samaritano. Eles tinham medo de se tornarem impuros. Nem os evangelistas contaram essa parábola. Só quem conta é Lucas. Lucas conta essa parábola. Os outros evangelistas provavelmente pensaram assim, meu Deus, contar essa parábola vai queimar o filme da gente. Não vão contar essa parábola do samaritano. Então você vai encontrar a parábola do bom samaritano lá em Lucas. Lucas conta a parábola. Mas se eu fosse trazer essa parábola para hoje, quem nós escolheríamos para substituir o samaritano? Porque vocês estão lembrados que o samaritano era o nada. Isso varia de acordo com cada um. Então nós vamos contar a parábola do bom pontinhos. Do bom pontinhos. Para uns, incomodam talvez a cor das pessoas. A cor das pessoas. Para outros, a região de onde elas veio. Eu passei um tempo indo a São Paulo, a trabalho. E era muito comum, quando eu estava em São Paulo, ouvir piadinhas em relação ao Nordeste.
E às vezes as pessoas odeiam o nordestino. E uma vez eu ouvi uma senhora chegar para mim e disse assim: meu filho, você é de onde? É o Pernambuco. Ela fez: do Pernambuco? Sim, lá no norte. E aí eu pensei: meu Deus, ela faltou aula de geografia. Porque o norte é referência a Amazonas, é Nordeste, Pernambuco. E aí eu percebi, convivendo e trabalhando com muitas pessoas, o quanto se critica e até se odeia as pessoas pela região de onde elas veem. Por isso que eu acho tão bonito o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, que eu vi ontem até na TV, não sei se alguém aqui viu. Eu vi ontem porque ele mostrou até o Chico Xavier. Aí minha esposa viu e disse assim: vem ver que o Chico está na TV. Quando eu fui olhar, estava lá o Chico Xavier, o nosso Chico. E o Fraternidade Sem Fronteiras, com o Wagner Moura. E ele falando da inquietação da sua alma, até ele ir a Moçambique, onde ele disse: olha, eu sei que tem muitos necessitados no Brasil, e o Fraternidade Sem Fronteiras tem muito trabalho no Brasil, mas ele ouviu uma voz interior convidando ele a ir além, porque, gente, não importa se é brasileiro, haitiano, venezuelano, de Moçambique, da Síria, é meu irmão, é seu irmão, é nosso irmão e irmã. Todos nesse planeta são filhos de Deus, são nossos irmãos. Então você talvez diga assim: eu não gosto dos mendigos que dormem na avenida tal, que é um luxo, e eles estão enfeiando a avenida, porque eu já ouvi isso. Não há necessidade deles estarem aí. Poderia ser a parábola do bom mendigo, talvez a parábola do bom presidiário, porque eu também já ouvi pessoas falando: mas presidiário? É aquele tipo de coisa que a gente olha assim: não, tem que sofrer mesmo, preso tem que sofrer, ali não é hotel. Alguém já escutou isso aqui? Eu já escutei de tudo. Eu já escutei espírita defendendo até, não pena de morte, mas morte sem pena, que é o que eu mais vejo por aí. E quando alguém morre ou mataram, ele faz assim: bom, antes ele do que eu. Eu já escutei de tudo. Então você pode escolher a parábola com um freguês que você achar mais adequado. Então pode ser a do bom nordestino, do bom mendigo, do bom presidiário. Mas para a tarde de hoje, vamos escolher a parábola do bom mendigo. Tá bom assim? Vamos escolher do bom mendigo? Então, essa parábola, trazendo ela para os tempos modernos. Vinha de Olinda, do Alto da Sé, um garçom que havia trabalhado a noite todinha. Ele era garçom, tinha trabalhado a noite inteira, e às 4 da manhã, quando ele estava indo para casa, alguns meliantes o assaltam. Como ele era garçom, não tinha muito dinheiro na carteira, então ele foi muito espancado. Depois de ser muito espancado, ele fica estirado lá no chão, no calçadão. E aí, vai dando 5 da manhã, aí vai passando um sacerdote católico, porque na época de Jesus, ele dá o exemplo como sacerdote, mas sacerdote do templo judeu, e o levita, que era aquele que cuidava também do templo. Mas no nosso tempo presente, nós vamos encontrar um sacerdote católico. Claro que eu tenho o maior respeito pelos meus irmãos e irmãs católicos. E aí nós vamos entender depois da parábola porque eu falo assim. Ia passando um sacerdote católico, um padre, e o padre desce do carro e diz assim: mas meu filho, o que foi que fizeram com você? Quanta violência desnecessária. E o garçom lá: mas olha, eu não posso levar você para o hospital porque eu tenho uma missa agora para celebrar. Mas eu tenho uma água benta aqui. Aí pega a água benta, joga nele e faz o sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Tenho certeza que você vai se recuperar. Se eu não fosse agora celebrar uma missa, eu ajudaria. Mas ele entra no carro e vai embora. Aí vai passando um pastor protestante. Aí o pastor protestante desce do carro e diz: mas meu filho, pelo amor de Deus, como a maldade dos homens é grande. Mas você aceita Jesus? E o garçom estava lá espancado, não tinha força nem para falar. Aí ele emite um som lá de dor e o pastor entende que ele simbolizou aquilo quando se levantasse a mão, aceitando Jesus. Então o pastor diz: está salvo em nome de Jesus. E vai embora o pastor, feliz por ter salvo mais uma alma para o rebanho de Deus. Eu falei do padre, eu falei do pastor, está faltando quem?
Mas vocês, hein? Tem que lembrar do espírita? Pois é esse que eu vou falar mesmo. Aí vai passando um espírita. Aí, para não ser um espírita, eu vou falar assim. Um líder espírita, não. Vou falar aqui de causa. Vai passando um palestrante espírita. Porque às vezes quem escuta as palestras olha assim, um palestrante, meu Deus, deve ser um cara do bem. É um cara assim, iluminado. É porque não conhece. Porque existe o conhecimento espírita, a doutrina espírita, que é perfeita. E existe o movimento espírita, que somos nós. E o movimento espírita, meus irmãos e irmãs, é sem comentários. Tem suas falhas, tem suas maravilhas. Ele é luz e sombra, ele oscila. A doutrina espírita, ela é perfeita e iluminada. Mas o movimento espírita somos nós. E por que eu dou exemplo para o palestrante? Eu estava rindo, brincando com meus irmãos aqui, o Rui e o Samuel, porque eu ando muito pelas casas espíritas. E eu escuto cada história. Aí eu fui a uma casa espírita, aí uma senhorinha muito simples que dirige essa casa. Disse assim, Josué, a minha casa é pequena, a casa espírita. Aí deu o nome da casa espírita que eu não posso citar. Mas olha, eu tenho tanta dificuldade para trazer alguém para falar. Porque os palestrantes vêm, olham a casa pequena, aí dizem assim, olha, chame um outro palestrante que está começando. E aí, de certa forma, às vezes as pessoas ligam para mim e falam assim, Josué, tu fala numa casa espírita pequena? Eu digo, ô meu filho, ô minha filha, é claro que eu falo. Não, porque eu chamei o palestrante Pontinhos. E ele disse, olha, sinto muito, mas eu não vou falar só para desencarnado. Só tem 8 encarnados. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha vindo. Eu disse, meu Deus, ele é mais do que Jesus. Porque Jesus disse assim, onde houverem 2 ou mais pessoas, ele precisa de centenas. Então, há muito disso, as pessoas julgam pela aparência. Eu fui semana retrasada a uma casa espírita próxima à Universidade Rural, em 2 irmãos, eu não sabia onde era. Aí a pessoa disse, José, tu vai, é uma casa tão pequena. Eu disse, ô minha irmã, eu não escolho tamanho de casa. Porque quem vê casa não vê coração. A casa não se observa pelo tamanho. Tem casas que são grandes, o Jeff é uma casa grande. E é uma casa amorosa, que acolhe a todos, como filhos, irmãos e irmãs. Mas nem toda casa grande é assim. Às vezes as pessoas nem se conhecem. E as casas pequenas também, às vezes nem todas as casas pequenas são casas de amor realmente. Mas nós precisamos estar presentes onde nós somos convidados. Aí eu fui lá na Universidade Rural, disse a pessoa, disse, olha, o Waze chega lá. Porque ele disse assim, ó, tu vai fazer a volta pelo campo da Rural. E depois você vai entrar num tal de Córrego da Fortuna, que de fortuna só tem um nome. Eu disse, o Waze me leva lá, e disse, rapaz, não pega nem TIM, nem Oi, nem Claro, nem Vivo. Eu disse, o que é que pega? Ele disse, ó, faz assim, eu vou te buscar, mas eu disse, eu vou chegar lá. Aí eu fui, botei o Waze, deu para chegar até numa área. Depois, quando eu entrei no Córrego da Fortuna, aí eu fui ligar, não pegava mais nem o celular para ligar. Mas eu tinha boca para perguntar. Eu disse, ô meu amigo, você conhece a Casa Espírita Raios de Luz? Esse é o nome da Casa Espírita dessa. Rapaz, nunca ouvi falar. Aí ele disse, olha, vai direto. Aí eu fui, passei umas 3 lombadas, fui. Aí cheguei em outro lugar, aí o rapaz me disse, olha, fica antes do Vale do Amanhecer, que tem um Vale do Amanhecer lá para cima. Aí eu fui. Aí eu parei em frente a um bar. Tinha 2 pessoas embriagadas na frente do bar, mas eram os seres humanos encarnados que eu vi ali. Aí eu disse, você sabe onde é que fica o Centro Espírita Raios de Luz? Ele disse, sei. E fiquei muito feliz porque você chegou. Eu disse, oh meu Deus, coisa boa. Ele disse, é aqui do lado. Aí não tinha muro, só tinha uma cerca, com uma cerca de aramezinho, não farpado, aramezinho, e uma placa escrita, eu acho que foi a caneta esferográfica. Eu entrei na casa pequenininha, a mão, se fizesse assim, eu encostava no telhado, uma lona de plástico para quando chover não cair mais dentro do que fora. Mas um calor humano maravilhoso. Eu senti um grupo com 10 pessoas encheu a casa. Mas foi um trabalho maravilhoso. E eu quando saí de lá, saí extremamente reconfortado. Nós não podemos julgar uma casa pela aparência, mas aí vocês perguntam,
É comum acontecer isso no movimento espírita? É muito comum acontecer isso no movimento espírita. Nós, às vezes, estamos na tribuna falando do orgulho, sendo os mais orgulhosos, os mais vaidosos. E aí, vai passando o palestrante espírita e vê o cidadão lá, o garçom, coitado, todo quebrado. Aí ele entra, sai do carro, não posso deixar isso acontecer. Meu irmão, isso é seu karma. Provavelmente você agrediu alguém em outras vidas. E agora está sofrendo. Porque às vezes você está sofrendo. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, um momento de muita dor e sofrimento. E quando você está com dor e sofrimento, tudo que você não quer escutar é alguém olhar para você e dizer assim, mas isso é porque você não foi coisa boa nas vidas passadas. Você acha justo você chegar, meu irmão, estou passando por um momento tão difícil, eu queria ouvir uma palavra de consolo. Primeira coisa que eu vou lhe dizer é que se você está sofrendo é porque fez sofrer. Tudo que você não quer ouvir é isso. Você sabe disso. Você sabe que ninguém sofre gratuitamente. Você sabe que Deus é perfeitamente justo. Mas você não quer ouvir isso com palavras de consolo. Você quer ouvir o acolhimento que Jesus, vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. O que você quer ouvir é isso. Você, olha, perdi uma pessoa que eu amo. Rapaz, é tão difícil perder quem ama. Mas olha, só Jesus para nos fortalecer. Mas aí uma pessoa insensível diz assim, meu irmão, você não sabe que morreu, mas está lá no mundo espiritual? E não sabe que vai reencarnar um dia? Se preocupa não. É assim? Aí o palestrante foi lá e disse, meu filho, provavelmente você foi espancado. Porque você já deve ter espancado alguém nessa vida ou em outras vidas. Mas não se preocupe não. Eu não posso levar você ao hospital porque eu vou para a campanha do quilo. Ou então eu tenho um evangelho nesse horário. Aí eu não posso faltar ao evangelho. Mas eu vou lhe aplicar um passe. E eu tenho certeza que vai passar por aqui algum carro e vai lhe ajudar. E não se impressionem. Às vezes isso acontece. Porque a perfeição dessa parábola de Jesus é porque aquele homem estava caído. E claro que você não vai pegar cada pessoa caída que está na rua, que você não vai ter condição de levar para um hospital, para algum lugar. Mas o que Jesus conta na parábola do homem caído é porque nós podemos cair de diversas formas. Nós podemos fracassar na vida. Nós podemos cair de dor. Nós podemos nos curvar diante dos sofrimentos, das tristezas, das angústias, da depressão. Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento de transição planetária. E às vezes as pessoas dizem assim para mim, mas José, por que esse momento é tão delicado? Eu vou explicar para vocês. Esse momento é tão delicado porque hoje, com as redes sociais, com o advento da internet, você tem tudo o que você quer na sua mão. Então você tem tudo o que quer de bom. Você pode ouvir as palestras de Divaldo, que eu até hoje sou fã. De Divaldo, de Haroldo Dutra, de tantos palestrantes. E você pode também escolher o lado do mal. Não pode? E qual é a predominância da natureza humana nesse planeta? Qual é a predominância da natureza dos espíritos desencarnados e encarnados que estão em um mundo de provas e expiações? É ainda uma natureza inferior. Então nós temos uma inclinação muito grande às coisas inferiores. E o mundo da web nos coloca em contato com mundos que nós nem imaginávamos. Então as pessoas conseguem construir bombas, conseguem fazer circuitos de pedofilia, de coisas horríveis. Espíritos inferiores, também nossos irmãos e irmãs, mas numa condição de muita inferioridade, ainda também trabalham junto, arquitetando essas pessoas, instruindo, trabalhando, intuindo, para que acessem esses canais com muita dor e sofrimento. Então nós temos de tudo e as pessoas nunca se sentiram tão sós. Por isso que é tanto o consumo de ansiolítico, de antidepressivo. E a perfeição dessa parábola que Jesus nos traz é porque qualquer um de nós amanhã pode ser aquele cidadão que está ali caído. E na hora que você está se afogando, você escolhe a mão que vai lhe tirar de dentro do mar, de dentro da água. A primeira mão que aparecer, você segura.
Não importa. Será que é a mão de um espírita? Será que é a mão de um católico? Não. Não importa qual é a mão. O que importa é que você quer sair. E aí, o que é que acontece? Vai passando próximo daquele local, o espírita que aplica o passe vai embora. Depois que ele vai embora, vai passando. Quem é que vai passando? É a parábola de quê? Do bom mendigo. Aí vai passando aquele mendigo que às vezes as pessoas não gostam nem que chegue perto porque fede. Meu Deus, lá vem fulano, Vixe Maria, fede. Mas é só o que tinha. É semelhante àquele catador de rua que no momento em que estavam fuzilando um carro lá no Rio de Janeiro, foi ele que não conhecia aquela família que estava lá dentro, que foi tentar tirar alguém que foi assassinado também. Mas ele não conhecia ninguém. Talvez os espíritas, os católicos não quisessem fazer isso. Talvez nós não tivéssemos essa coragem. Mas ele foi. E ele foi tentar resgatar aquela família. Ele desencarnou. Mas ele foi. E aí vai passando um bom mendigo que vê aquele cidadão ali, ele tinha acabado de mendigar e tinha conseguido arrecadar 10 reais. Pedindo 10 reais. Mas ele se sentiu compadecido diante daquele que sofria, então ele pega aquele garçom no braço e leva para a UPA. Ah, não, isso não é coisa de UPA não, leva para a restauração. Aí ele leva para a restauração. Fica o dia todinho esperando, porque você sabe que afinal não é muito rápido o atendimento. Porque tem gente demais para ser atendido e tem pouca gente para atender. E ele fica ali o dia todinho até que no final do dia aquele garçom é atendido e o mendigo pega os 10 reais que estava no bolso dele, porque era só o que ele tinha da mendicância, e ele coloca no bolso do garçom sem que ninguém visse e vai embora. Porque foi isso a parábola que Jesus contou há 2000 anos atrás. Jesus conta que o samaritano pegou aquela pessoa, levou para uma estalagem, cuidou dos seus ferimentos, porque naquela época não tinha UPA, cuidou dos seus ferimentos e ainda pagou para que ele continuasse ali hospedado. E foi embora. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei, mas aqui não tem doutor da lei, graças a Deus. Mas eu pergunto a vocês, quem foi o irmão? Quem foi o próximo daquele garçom? Quem foi o mais próximo? Foi aquele que o assistiu. E quando Jesus nos conta essa parábola, é para nos falar que todos são nossos irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo um período um tanto quanto estranho, onde nós observamos, às vezes em nosso próprio seio, tanta intolerância, tantos fatos desnecessários. Todos nós somos irmãos e irmãs. Quando eu leio André Luiz, eu não consigo deixar de observar uma passagem que eu acho belíssima no livro Ação e Reação. E eu convido você que não leu André Luiz, eu faço até uma brincadeira. Eu convido vocês, pelo amor de Deus, leiam a obra de André Luiz. Porque é uma obra coordenada por Emmanuel e Neo Lúcio. Dois espíritos que coordenaram essa obra. Emmanuel e Neo Lúcio. E essa obra, quando você lê, você tem a impressão que você está no mundo espiritual. Porque esse é o objetivo que eles dizem. Parece que você está ali do lado de André Luiz, parece que você está ali do lado do mundo espiritual. É quase se preparando para retornar. Porque um dia todos nós vamos retornar para o mundo espiritual? Claro que sim. Porque é de onde nós viemos. Então um dia todos nós haveremos de retornar. E quando você observa lá no livro Ação e Reação, André Luiz observando um espírito que trabalhava naquelas zonas umbralinas havia mais de 50 anos, chamado Silas. Silas trabalhava nas zonas umbralinas mesmo. André Luiz chama de zonas trevosas. Zonas trevosas. Porque são zonas abismais, mais profundas do que os umbrais que nós conhecemos. E ali também habita o amor de Deus. Por isso que quando Chico Xavier falava para as pessoas, olha, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí as pessoas diziam, Chico, me leve com você para o céu. Ô, minha filha, nem é o céu que você está pensando. Céu é centro espírita do umbral. É para lá que eu vou, para trabalhar. Porque também lá existe o amor de Deus, o amor de Jesus. São nossos irmãos e irmãs. Todos são nossos irmãos e irmãs. E aí,
Silas trabalhava ali naquelas zonas umbralinas, trazendo luz, confortando as pessoas em sofrimento. Aqueles que já tinham condição de receber auxílio eram auxiliados imediatamente. André Luiz estava observando o trabalho de Silas. Meu Deus, que espírito do bem! Que espírito iluminado é o Silas! Até que André Luiz escuta Silas falando sobre a própria vida. André, eu também já feri muito, já causei muitas dores. Eu, quando renasci na terra, quando eu estive aí na terra, eu me envolvi com a medicina, graças a um impulso da minha mãe, que observava em mim tanto egoísmo. Eu e o meu pai. Meu pai é um profissional do direito, advogado correto, honesto, mas extremamente voltado para as questões materiais, apenas para a própria vida. Minha mãe observou o meu pai e disse: eu não posso fazer mais nada por ele, mas vou lutar pelo meu filho. Meu filho, vá fazer medicina. Talvez na medicina, observando o sofrimento dos irmãos e das irmãs, você consiga com que seu coração sinta a compaixão. Mas André, eu nunca fui capaz de sentir compaixão por aqueles que não pudessem me pagar. Eu nunca fui capaz. Quando a minha mãe cerrou os olhos da matéria, aí eu voltei para casa, deixei tudo que tinha que deixar, porque eu não podia permitir que meu pai gastasse toda a fortuna que nós tínhamos acumulado. Então eu fiquei ali do lado dele, vigiando o meu pai constantemente, os bens e os imóveis que ele tinha. Até que meu pai se apaixona por uma jovem com a idade que eu tinha na época, 30 anos. 30 anos. Meu pai se apaixonou por uma jovem de 30 anos. Eu observei para ela e disse: é uma aventureira. Eu não vou permitir que ela se aposse dos meus bens. Eu vou trabalhar para que ela não tenha acesso ao que é nosso. Mas meu pai não me escutou. Meu pai não me escutava. Então eu fiquei observando ele, comecei a fazer amizade com ela, até que eu comecei a arquitetar um plano para poder afastá-la de nossas vidas, porque assim é a vida. Aquilo que você trabalhar na sua mente, você vai atrair para você. Se você planejar assaltar um banco, não vai faltar espíritos na condição de assaltantes para vir até você para lhe auxiliar no seu intento. Mas se você tiver dentro dos seus planos trabalhar para servir, para novas conquistas, pelo amor a Jesus e pelo amor a nossos irmãos e irmãs, você vai trabalhar. Porque dentro da própria casa espírita nós encontramos várias oportunidades do exercício da tolerância, do amor ao próximo, da paciência, é ou não é? Da paciência, exercício do perdão, trabalhar com nossos irmãos e irmãs nas condições mais difíceis, como no Lar de Clara. Como no Lar de Clara. Lá em Pontezinha, como no Lar de Clara, aqui também em Piedade. São oportunidades valiosas que nós podemos encontrar de trabalhar junto às pessoas que mais precisam do nosso apoio. Cada apoio, cada oportunidade de trabalho é oportunidade de esclarecimento para nossas almas. Mas o Silas, ele começou a atrair para ele espíritos que eram adversários do seu progresso. Porque quem atrai os espíritos para nós somos nós mesmos. Ele começou a arquitetar um plano, tirar aquela mulher do seu caminho. Então ele descobriu que ela já havia se apaixonado por um primo dela, que morava na mesma cidade, e que ele conhecia muito bem, só que ele não tinha nenhuma amizade. Então, de imediato, ele foi a fazer amizade com esse primo. Depois que ele fez amizade com o primo, que eles conversaram, que eles reataram essa amizade, ele tentou reaproximar o primo com a futura madrasta. Então ele colocou eles juntos, começaram a brincar, a se divertir, a sair. Até que um dia eles estavam em casa conversando, isso nos idos de 1890, 1900. E aí o seu pai se encontrava bastante enfermo, enfraquecido. Então ele chama eles para que possam ajudá-lo no seu quarto a arrumar os seus livros raros de medicina. Quando eles estão lá, a pretexto de ir para a cozinha, para preparar alguma coisa para que pudessem se alimentar, ele deixa o primo e a prima, que seria sua futura
madrasta, os dois juntos. Nós temos um provérbio que diz assim: água mole, tanto bate até que fura. Às vezes, as circunstâncias trabalham para construir processos. E aí o que acontece? Ele deixou os dois sozinhos, o primo já estava assediando ela estava resistindo, mas em dado momento ela cede. Quando ela cede, que ele observa que ela cedeu, ele vai ao quarto do pai e tira o pai que estava em cima de uma cama convalescente, entram no quarto e dão um flagra nos dois. O pai dele fica extremamente indignado e coloca aquela mulher para fora. Aquela mulher, dias depois, se suicida. Ela tira a própria vida. O pai enferma, enfraquece, vai para cima de uma cama, em depressão, desencarna. Ficou só Silas, com todo o dinheiro para ele. Mas todo o dinheiro que ele conseguiu juntar não foi capaz de trazer felicidade para ele. Viajei, André, para vários países. Em todos os lugares eu comi os pratos mais requintados. Mas cada prato que saboreei tinha um sabor de tristeza, de ódio, um sabor de ambição, de egoísmo, de ganância. Não consegui me tornar feliz em lugar nenhum. Fui para vários lugares tentando fugir dos fantasmas que eu criei para mim. Porque às vezes, quando nós estamos em sofrimento, nós falamos assim: vamos ao shopping? Vocês já ouviram isso em algum lugar? Vamos ao shopping. Quando é uma coisa boba, quando é uma coisa mais grave, vamos fazer uma viagem. Quem pode? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como se você indo para algum lugar, você fosse escapar dos compromissos que você atraiu para si mesmo. Só que você pode ir para a Lua. Se você tiver uma enfermidade dentro de você, o fato de você ir para a Lua modifica alguma coisa? Não modifica nada. Aonde quer que você vá, o seu coração e os seus sentimentos se encontram lá presentes. Aí, André, em lugar nenhum eu encontrei a paz e a tranquilidade. Até que um dia, na casa de um amigo, eu estava com muita dor de estômago, porque existe muita dor de estômago e de outras dores através desses processos de enfermidade espiritual. E eu senti muita dor de estômago, André, e fui tomar um ácido, um antiácido, e por engano havia na época uma infestação de ratos, e eu tomei veneno para rato. Eu tomei veneno para rato e desencarnei. Quando Silas desencarna, quem foi receber Silas? Você acha que foi Jesus? Bezerra de Menezes? Não foi. E Silas foi para onde ele havia trabalhado para ir, porque Jesus nos falou, na casa do Pai existem várias moradas. E cada morada é condizente com nossas conquistas. Nós construímos e conquistamos a nossa morada. Silas desencarnou, foi para zonas de sofrimento e lá descobriu que a madrasta dele não se suicidou. A madrasta dele havia sido assassinada pelo seu pai. O seu pai, revoltado com a suposta traição, convidou a madrasta para uma conversa e a envenenou. Ela morreu, desencarnou envenenada. Ele, por se tornar homicida, ficou com aquele peso nas costas, enfermou, adoeceu, desencarnou. Eu pergunto a vocês, Silas esfaqueou alguém? Silas puxou a arma e atirou em alguém? Não. Mas Silas era homicida ou não? Silas era homicida. Porque para ser homicida, você não precisa ser homicida direto. Tem homicidas indiretos. Tem pessoas que matam com a língua, através da fofoca, através da calúnia, destroem vidas, destroem pessoas, trabalham para destruir reencarnações. Reencarnações. Porque através de uma fofoca você pode destruir uma reencarnação. Eu lembro sempre de alguém que falou para mim, contando uma história do interior, que no interior todo mundo se conhece. E ele disse, olha, havia uma pessoa que conhecia a vida de todo mundo na rua. E um dia ela foi a alguém contar que ele estava sendo traído pela esposa com uma outra pessoa. Aí aquela pessoa ficou indignada quando soube que estava sendo traída. E fez uma tocaia. Simulou que ia viajar a trabalho
e ficou lá esperando que a outra pessoa chegasse. Quando a outra pessoa chegou, ele adentrou a casa armado e executou os dois. Aquela pessoa que usou a fofoca, ela não matou ninguém diretamente, matou? Mas ela foi homicida ou não? Ela pode até dizer, mas eu não esperava que isso acontecesse. Mas nós não precisamos esperar que essas coisas aconteçam, elas acontecem. Por que acontecem? Porque nós somos imprudentes. Nós ainda atraímos para nós os espíritos nessa condição espiritual. Então, o que aconteceu com Silas e a madrasta? Quando Silas estava no mundo espiritual, Silas chegou lá no mundo espiritual e disse, André, aqui eu cheguei verdadeiramente como um mendigo em frangalhos. Mas eu fui assistido porque o amor de Jesus chega para todas as pessoas. O sol nasce para o bom e para o mal. Porque todos nós somos irmãos e irmãs. Quando eu escutava ontem o Fraternidade Sem Fronteiras, e eu olhei aquele cidadãozinho, o Wagner Moura, que não é o Wagner Moura, é o ator. Não é o ator, é outro Wagner Moura. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse projeto. Eles são espíritas, mas a ONG é interreligiosa. Ela tem católicos, tem protestantes, tem tudo. E tem pessoas que também não têm religião, mas têm a vontade de ir lá trabalhar e servir a Jesus. E aí o Wagner Moura, ele usou o exemplo do Chico. Recentemente, Divaldo Franco esteve em um evento com o Wagner Moura. O Wagner Moura chamou Divaldo de Di, porque Di era a forma com que a irmã de Divaldo se referia a ele. Aí estava o Divaldo, estava o Haroldo Dutra, estava o Rossandro Klinge, todos eles participando do Fraternidade Sem Fronteiras. Mas o que eu achei mais bonito foi que o Wagner Moura confirmou uma tese que eu sempre tive na minha vida. Às vezes eu encontro várias pessoas que dizem assim, Josué, eu estou em depressão, Josué, eu estou em tristeza, eu estou em angústia. E eu acredito e afirmo para vocês que são todos processos de autoaprendizagem. Mas muitas vezes nós nos encontramos assim porque é como se não tivéssemos encontrado o norte de nossas vidas. Porque é como se sua alma estivesse pressionando você. Aí há um encontro do sentido da sua vida. Porque nós não estamos aqui apenas para observar a vida passar. Não como na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. E nem para ver a vida passar. Nós estamos aqui para trabalhar pela vida, com a vida a serviço de Jesus. A serviço de Jesus. E aí o Wagner disse, olha, eu sentia um vazio dentro de mim, uma força me impulsionando, porque eu trabalhava aqui em obras assistenciais, fazia caridade, mas a África estava dentro da minha alma. E aí eu fui a Moçambique. E aí ele mostra o trabalho que eles implantaram lá em Moçambique. Com padarias, dando estrutura e condição às pessoas de trabalhar, de conquistar o seu pão, levando uma assistência imediata aos mais necessitados. Eu verifico e observo também esse trabalho aqui no Lar de Clara e em outras instituições, mas a sua alma lhe pedia para sair do país. E ele escutava muitas pessoas falando, mas por que você vai ajudar na África? Por que você não ajuda no Brasil? Também tem tantas pessoas precisando no Brasil, porque lá na África também são nossos irmãos. Olha, o cristianismo, ele não faz essa distinção. Olha, esse aqui é dessa etnia, esse aqui é desse outro grupo. Todos nós somos irmãos e irmãs em Jesus. E aí o Wagner Moura foi e fez esse trabalho que se tornou hoje um trabalho com uma repercussão impressionante. E ontem ele esteve no Luciano Huck e eu fiquei observando, meu Deus, como as coisas começam pequenas até que elas despontam. E assim, às vezes, são os projetos de vida em nós mesmos. O Silas olha para André Luiz e diz, André, eu sou um espírito que estou aqui trabalhando há aproximadamente 50 anos para tentar reconstruir a minha vida a serviço de Jesus. Aí André Luiz pergunta, mas e o seu pai? Você já encontrou o seu pai? Aí ele responde, eu já encontrei o meu pai. E o meu pai aceitou reencarnar para me ajudar, para me receber novamente. Mas aí todos estão se perguntando, quem é que está faltando nessa história? E a sua madrasta? Você já encontrou? Aí o Silas disse, André,
Até hoje eu não encontrei a minha madrasta. Aí André Luiz faz a inquirição. E os nossos maiores? E os nossos organizadores do trabalho espiritual? Eles sabem onde ela se encontra? Eles sabem, André. E eles me dizem que no momento em que eu estiver preparado para reencontrá-la, eu vou reencontrar. Quando eu escuto essa história, eu fico pensando na minha história e na história de cada um de vocês. Nas nossas histórias, quantas histórias dentro de nós que nós ainda não conhecemos. Quantas vezes nós podemos observar nossos irmãos e irmãs lá fora e imaginar eles não são nada. Eu não tenho nada a ver com esse problema. Mas ali na esquina pode-se encontrar alguém que foi muito caro para minha alma, para meu coração. Vocês sabem que nesse mês foi o aniversário de quem? De Chico Xavier. Vocês sabem onde é que Chico Xavier passava o Dia das Mães todos os anos? Isso está no livro de Carlos Bacelli, O Médium de Pés Descalços. Ele chama o médium de pés descalços porque o Chico tinha o hábito de tirar o sapato para psicografar. E às vezes é um fato interessante, porque entrava um cachorro lá na casinha, levava o sapato do Chico, e depois que ele psicografava, iam procurar o sapato, ninguém sabia onde estava o sapato do Chico. Mas Chico amava os animais. E aí o Bacelli nos diz que o Chico passava o Dia das Mães nos presídios. Ia visitar os presos. E as pessoas falavam, mas Chico, você todo Dia das Mães está nos presídios exatamente onde mais eu encontro as mães. Porque nos presídios estão cheios de mães. Vocês acham que as mães abandonam seus filhos porque estão nos presídios? Infelizmente, nós vivenciamos também hoje um momento de intolerância até entre os presos. Mas foi Jesus que nos ensinou, no grande dia simbólico, à minha direita, estarão aqueles que me visitaram quando estive preso ou enfermo, que me alimentaram quando tive fome e que me deram água quando tive sede. Jesus nos convidou a estabelecer o amor em relação até aos próprios presos. E o Chico, todo Dia das Mães, ia fazer a visita aos presídios, porque era um pedido das mães do mundo espiritual. E todos os presos amavam e abraçavam o Chico. Eu observo que cada vez mais que nós observamos a história do Chico, é como se nós estivéssemos observando um verdadeiro espírito crístico que estivesse entre nós. Eu costumo dizer sempre, e eu disse isso aqui num sábado, Chico Xavier é o espírito mais impressionante que eu pude conhecer no século XX. No século XX, no século passado. Porque Chico é o espírito que foi capaz de mudar uma Copa do Mundo, escolheu a data para desencarnar. Porque todos vocês sabiam que ele falava, eu gostaria muito de desencarnar em um dia em que tivesse muito o quê? Muita felicidade no Brasil. E qual é o dia que tem mais felicidade aqui no Brasil? É o dia que o Brasil é campeão do mundo. E eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, isso é uma coisa minha. Eu fiquei imaginando que no mundo espiritual, no dia do jogo de 92, que foi no dia 2 de abril, foi em junho de 92 que Chico desencarnou, e eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, vocês lembram contra quem o Brasil jogou, não? Contra a Alemanha, foi isso mesmo. O Brasil jogou contra a Alemanha. E eu fiquei lembrando, meu Deus do céu, imagina no mundo espiritual, 2002, isso mesmo, 2002. Imagina no mundo espiritual os acordos para Chico desencarnar. Os espíritos brasileiros com os alemães. Olha, o Chico tem que desencarnar hoje. A gente tem que ganhar esse jogo. Aí os espíritos alemães ficaram, meu Deus do céu, mas esse time não dá para ganhar essa Copa. Não, mas se preocupa não, lá no futuro vocês vão receber com juros e correção. Porque Chico, gente, é impressionante. Vocês imaginam o espírito da envergadura de escolher o momento para desencarnar. Porque ele pedia sempre isso, é um espírito que nos trouxe tanta luz. Porque as pessoas que se aproximavam do Chico falavam a emoção que sentiam em estar próximas de Chico. Todas sentiam essa emoção. Eu lembro de uma entrevista com Hebe Camargo, na Band, quando Hebe chorava a entrevista todinha. E ela disse, olha, eu quero pedir desculpas aos telespectadores, mas eu tenho a impressão que eu estou diante de um apóstolo de Jesus. A atriz Glória Menezes tem uma entrevista também de Glória Menezes com Chico Xavier, que ela não conseguiu concluir a entrevista chorando de emoção.
Chico era esse espírito que só nos trazia amor. E Marcel Sotomayor, que é um dos seus biógrafos, ele nos diz que um dia ficou observando, eu nunca mais esqueci isso. Ele ficou observando as pessoas, ele já velhinho, com 90 anos de idade, que ele desencarnou com 92. Foi isso? 92. E aí ele com 90 anos de idade, já bem velhinho, bem molinho, mas as pessoas queriam ir a Uberaba só para passar perto de Chico Xavier, só para colocar as mãos nas suas mãos, só para beijá-lo. E aí o Marcel Sotomayor ficou observando que as pessoas passavam e o Chico beijava a mão de todas elas. Houve um momento que os lábios de Chico estavam sangrando. Vocês imaginam isso? Os lábios estavam sangrando de tantas mãos que ele beijou. E aí o Marcel se aproximou do Chico e disse: Chico, por que você beija a mão de todas as pessoas? Os espíritos gigantes, eles falam pouco e dizem muito. E o Chico olhou para Marcel e disse: ô meu filho, é porque eu não posso me abaixar para beijar os pés. Aí eu só beijo as mãos. Porque nosso povo é tão bom que dá vontade de beijar até os pés. O nosso povo é tão bom, nos dizia o Chico. É esse país maravilhoso, com tantos problemas, com tantos processos complexos, mas que é conduzido pelas mãos de Jesus e guiado por Ismael a serviço de Jesus. Esse é o evangelho que nós precisamos aprender a transformar em nossas vidas, porque o evangelho não é um livro. O evangelho não são as páginas, o evangelho é nossos corações. Porque quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho, não havia nada escrito. Ide e pregai a boa nova. A boa nova se transforma em nossas vidas através de nossas ações. Nós temos tanto trabalho. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: mas Josué, esse é o Brasil, coração do mundo, com todo esse desmantelo que está aí. É o trabalho perfeito para espírito endividado. Porque vocês sabem qual é a melhor oportunidade para o espírito endividado: é trabalho. E se nós precisamos de trabalho, tem país melhor para reencarnar do que esse? Tem muito trabalho ou não tem? Tem muito trabalho junto à miséria, junto à intolerância, junto à xenofobia, junto a tantos outros processos. Nós temos muito trabalho a fazer em nossos próprios corações, nos iluminando para iluminar. Porque nós só podemos nos melhorar trabalhando a serviço de Jesus, como nos ensinou Francisco: é dando que se recebe. Nós precisamos nos conscientizar da importância do evangelho em nossas vidas, para que possamos levar esse evangelho para outros corações. Eu gostaria só de finalizar lembrando uma frase de André Luiz, em uma mensagem que ele diz assim: no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Entre a causa dos homens e a causa de Deus, que o nosso livre-arbítrio faça a sua escolha. Muita paz para todos e que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre.